Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós estamos aqui juntos para falarmos ou aprendermos mais sobre andar pela fé e andar pela confiança em Deus. E esta hora é uma hora muito importante. É uma hora em que nós reunimos para que possamos alimentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, para que possamos fazer crescer a nossa fé e confiança em Deus, para que possamos fazer desenvolver a nossa fé e confiança em Deus. Por essa razão que esta hora é uma hora fundamental, é uma hora que você deve sempre reservar para passar tempo com Deus, aprendendo mais sobre Deus, porque um livro de Oséias diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Ele nos verá como a chuva se roda, que rega a terra. E também no mesmo Oséias também diz que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, porque os homens de Deus rejeitou o conhecimento. Então os cristãos devem sempre buscar o conhecimento, conhecer mais Deus, principalmente através da palavra, ler a palavra e também ouvir muito a palavra de Deus, porque quando um cristão ele está a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus é ministrada para ele ou para ela já revelada. Então, por isso mais ou que é muito importante quando o cristão ouve a palavra de Deus. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo neste momento, e que as promessas do livro de Deuteronômio 28, Salmo 91, esteja intensamente, poderosamente na tua vida nesta hora, em nome de Jesus, e que o Santo Espírito ajude você a entender e compreender o que eu quero compartilhar com você, o que eu quero ensinar a você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E glória a Deus. Então, vamos ir diretamente para a palavra de Deus. Eu quero falar com você no livro de Marcos. Marcos 4, versículo 14 e 15. Marcos, Evangelho de Marcos. Vamos lá aprender umas coisas aqui muito importantes no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eu vou ler, fala assim. Marcos 4, 14 e 15 fala assim: o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvindo, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Está aqui o Jesus, quem fez a palavra é Jesus. Ele disse que o que semeia, semeia palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvindo a palavra, vem logo Satanás e tira a palavra que é ou que foi semeada nos seus corações. Significa que o diabo ele não quer que os cristãos passe tempo com Deus, lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus e também meditando a palavra de Deus. Quando um cristão ele senta para passar tempo com Deus, lendo, ouvindo, meditando a palavra de Deus, o diabo fica altamente frustrado e revoltado. Então, o que o diabo faz? Ele tenta nos impedir de não ouvir a palavra, de não meditar na palavra, de não ler a palavra. Então está aqui, como nós vimos aqui, que os que semeiam a palavra. Então quem semeia a palavra é o pregador. Os juntos do caminho são as pessoas que ouvem a palavra e tendo eles ouvindo a palavra, quando o semeador está a semear, vem logo Satanás e tira a palavra. O diabo vem com vários tipos de pensamentos, ideias, para tentar impedir você de não ouvir, de não ler, de não meter a palavra de Deus. Às vezes o diabo ele traz sono, às vezes ele traz cansaço, às vezes ele traz
preguiça. Às vezes, nesse momento, você está ali a Bíblia, você está para Deus. Ele traz muitos obstáculos para impedir com que os cristãos não tenham comunhão com a palavra de Deus. Por essa razão que eu vim aqui hoje exortar você a encher o teu coração com a palavra de Deus. Não se esqueça daquilo que Deus disse a Josué. Josué, no começo do seu ministério, disse Josué, vou te dar um conselho: não aparte da tua boca o livro desta lei, medite-na dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque fazendo isso, prosperará o teu caminho e prudentemente conduzirá. Então, o conselho de Deus para Josué é que Josué, ele meditasse dia e noite. Mesmo Davi, ele nos mostra qual é a fonte do seu sucesso. Qual é a fonte do sucesso de Davi? Davi disse que bem-aventurado o varão que não anda segundo os ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se está na roda dos caçadores, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quer dizer que Davi, ele estava a dizer de si, ele deve estar a dizer que ele era uma pessoa, ou era um servo de Deus que tinha prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele meditava dia e noite. Depois ele diz mais embaixo, no Salmo 1 adiante, no Salmos 1, 2, 3, ele diz que essa pessoa é como uma pessoa que está plantada junto ao ribeiro, dá o seu fruto no tempo certo, tudo quanto essa pessoa faz prosperará. Quer dizer que Deus está com essa pessoa, mas com essas pessoas são pessoas que passam tempo com a palavra de Deus, lendo, ouvindo, meditando e confessando também a palavra de Deus. Mas eu quero dizer, nesse versículo de Marcos 4, versículo 14 e 15, está nos revelar que o diabo não gosta. O diabo não quer que os cristãos enchem o seu coração com a palavra de Deus. Por que o diabo não quer? O diabo não quer que os cristãos enchem o coração para Deus, para que os cristãos não andem, não pensem, não agem, não comportem, não vivem de acordo com a palavra de Deus. Porque o diabo sabe que a única maneira, ou o único meio que o cristão tem de andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus, é o cristão encher o seu coração com a palavra de Deus. É o cristão ler, ouvir, meditar dia e noite na palavra de Deus. E quando um cristão passa tempo com Deus, dia e noite, lendo, ouvindo, meditando, confessa a palavra de Deus, esse cristão vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus. E quando um cristão anda, pensa, age, comporta, vive de acordo com a palavra de Deus, esse cristão está a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. Quando é que um cristão começa a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus? Quando o cristão começa a andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus. E o único meio que o cristão tem para andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus é o cristão encher o seu coração com a palavra de Deus, lendo, ouvindo, meditando na palavra de Deus. Por essa razão que eu estou aqui hoje para te exortar, meu irmão, minha irmã, não pare de ouvir, de meditar, de confessar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Faça isso dia e noite. Enche o teu coração com a palavra de Deus, para que você possa andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus. E quando eu falo da palavra de Deus, eu não falo da palavra da lei, eu falo da palavra da graça, eu falo da obra consumada do Senhor Jesus. Você tem que ouvir um pregador que te ensina a tomar posse das obras consumadas do Senhor Jesus, aquilo que Jesus Cristo já consumiu por você naquela cruz, e aquilo que Jesus Cristo deu você naquela cruz. Quando eu falo da palavra de Deus, eu falo da palavra, daquilo que Jesus nos tornou a ser, daquilo que nós somos em Jesus Nazaré. Porque agora que uma pessoa, quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus,
essa pessoa recebe a salvação, a pessoa é perdoado, a pessoa é santo, é justo, a pessoa é abençoado, próspero, rico, cheio de sucesso, a pessoa é curado, liberto, tem um poder, é transformado, é mudado, a pessoa tem proteção, tem ajuda, guarda, defesa, livramento, tem amor, prosperidade, misericórdia, comportamento de esperança através de Jesus. Tudo isso que eu falei agora, uma pessoa que já recebeu Jesus, crê, tem fé em Jesus, tudo isso que eu falei está na vida de um cristão intensamente, poderosamente. Agora, o cristão deve acreditar pela fé e pela confiança em Deus, que agora que está Jesus, ele tem essas coisas, e agora ele tem que andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com tudo que eu falei para você nesse momento agora. Pela fé e confiança em Deus. Você tem que andar assim, quer dizer, se você é salvo, se você é perdoado, se você é santo através de Jesus, ande assim. Se você é abençoado, é próspero, rico, é vitorioso, ande assim. Você recebe pela fé, crê pela fé e ande assim pela fé. E quando um cristão está a viver deste meio, deste modo que eu estou agora a ensinar, esse cristão está a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança a Deus. O cristão está a andar, pensar, agir, comportar, viver acreditando que ele é Jesus. O cristão está a andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com as obras consumadas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas veja, tudo isso está na palavra de Deus. E eu estou aqui a vos mostrar que o diabo, ele não quer que nós que estamos aqui, que os cristãos passe tempo com Deus, lendo, ouvindo, meditando na palavra de Deus. Porque quando um cristão ele não lê, ele não ouve, ele não passa tempo com Deus, meditando na palavra de Deus, conversando a palavra de Deus, então a fé e a confiança daquele cristão fica fraco, porque o alimento da fé e da confiança de um cristão em Deus é a palavra. A palavra é o único meio. A palavra é o único meio. A oração não é o meio para aumentar a fé e confiança do cristão em Deus. O jejum não é o meio. A adoração não é o meio. O meio é a palavra. A palavra deve guiar o cristão a orar, deve guiar o cristão a adorar, louvar a Deus. O cristão, ele adore a Deus através da palavra. Ele louve, ele jejua através da palavra. Se o cristão orar, louvar, jejuar sem a palavra, é neutro, é inútil, não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância, porque tudo tem que estar debaixo da palavra. A palavra deve estar sempre em cima. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando desceu, ele desceu para nos lembrar de tudo quanto Cristo disse. E tudo quanto Cristo disse está dentro da palavra de Deus. Quer dizer que quando você não conhece a palavra de Deus, o Espírito de Deus tem dificuldade de revelar a você tudo quanto Cristo disse. Por isso, mais ou menos, que o diabo, ele não quer que os cristãos, eles ouçam a palavra de Deus. Então, quando o cristão pensa de ouvir a palavra de Deus, vem o diabo para tirar a palavra. Por isso que existem muitos cristãos que não estão a desenvolver na fé, não estão a se alimentar na fé, não estão a crescer na fé. Por quê? Porque eles não têm comunhão com Deus na palavra. Quando eles tentam de ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, eles não conseguem, porque vem sono, vem cansado, vem mil e uns pensamentos. Eles não sabem que é o diabo que está a trabalhar fortemente para que aquele cristão não desenvolva, não cresça, não seja alimentado, para que a fé e confiança daquele cristão não cresça, porque o diabo sabe que quando a fé e a confiança de um cristão em Deus está fraco em Deus, o cristão não vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus. E quando um cristão não consegue andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus, esse cristão não está a andar pela fé e confiança em Deus, mas sim, esse cristão vai andar pela vista e pelo sentimento. Então, o diabo vem, começa a
a lançar acusação contra aquele cristão, o diabo vem e começa a condenar esse cristão, o diabo vem com problema da vida, vem com miséria, pobreza, necessidade, dificuldade, vem com maldições, vem com mil e uma coisa e mostra ao cristão isso, e os cristãos começam a ver e a sentir essas coisas e começam a andar por aquilo que ele está a ver e está a sentir. Você vê, hoje em dia, muitos cristãos vivem de acordo com aquilo que ele está a ver e de acordo com aquilo que está a sentir. O cristão não pode viver assim. O cristão deve andar pela fé. No livro de 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 7, diz que andamos por fé e não por vista. Mas o diabo, ele quer que nós andamos pela vista. Por isso, mais ou menos, que o diabo sempre, ele quer nos mostrar as dificuldades, necessidade. Ele está nos mostrar o problema da vida. E ele diz para você, você não vai conseguir. Ele nos mostra pecado, sentimento de prostituição, sentimento de ódio, de mágoa, de rancor. Ele traz esse sentimento em nós, mas nós não podemos andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com o que estamos a sentir, mas sim devemos andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando que nós somos Jesus. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a obra consumada do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A verdade não é o que eu sinto, não é o que eu vejo. A verdade é a obra consumada do Senhor Jesus. A verdade é a palavra de Deus da graça. A verdade é quem eu sou em Jesus, quem Jesus me tornou a ser. Então, eu devo viver nessa dimensão. E quando o cristão vive assim, ele está a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. E Deus agrada. E Deus recompensa. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que será recompensado. Porque Deus, Ele move pela fé, Ele age pela fé. Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Então, quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus, o cristão deve andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus e não pela vista e não pelo sentimento. Mas tudo hoje em dia está ao contrário. Os cristãos recebem Jesus, creem, põem a sua fé em Jesus e passam mais tempo a andar pela vista, a andar pelo sentimento. Então, ele está sempre a ver derrota, fracasso, maldição, está sempre a ver problema da vida, está sempre a ver nessa necessidade, dificuldade, está sempre nesse momento a ver acusação, condenação, mas não está a ver quem é Ele, Jesus. Não está conseguindo ver bênção, prosperidade, riqueza. Quem é Ele em Jesus? Ele não está conseguindo ver a obra consumada. Ele não está conseguindo ver a palavra de Deus da graça, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo Nazaré. Então o diabo cega os cristãos para que os cristãos não vejam essa parte, mas o diabo está mostrando os cristãos derrota, fracasso, e muitos cristãos estão a viver de acordo, estão a ver, sempre a falar derrota, pensa derrota, fala fracasso, age, comporta, vive de acordo com os problemas da vida, necessidade, dificuldade, anda, pensa, age, comporta, vive de acordo com sentimento, ele sente um desejo de prostituir, sente um desejo de adulterar, de matar, de roubar, ele siga esse sentimento, mas ainda que eu sinto esse desejo, eu não sou o que eu sinto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Jesus Cristo diz que eu sou. Está por mais ou menos? Eu sou o que Jesus me tornou a ser, o que Jesus Cristo fez por mim. Isso que é a verdade, mas a verdade não é o que eu sinto. Eu não sou a carne, eu sou um espírito. E eu sendo o espírito já estou salvo, mas a minha carne não está salva. Ela ainda tem os desejos maus, mas eu não sigo os meus desejos. Eu não ando de acordo com os meus desejos e pensamentos. Eu não ando aquilo que eu a sentir. Eu ando pela fé e confiança em Deus, na palavra de Deus, na obra consumada do Senhor Jesus. Eu quero levar você até Mateus 4. Mateus 4, fala umas coisas aqui muito importantes. Mateus 4, versículo 1 fala assim:
Eu quero ler fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. E ele, porém, respondeu, disse-lhe: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tornar-te-á nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isto darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só ele servirá. Jesus aqui só conseguiu vencer o diabo porque Jesus estava cheio da palavra de Deus. Jesus estava cheio da palavra de Deus. Podemos ver como é que Jesus resistiu o diabo. Jesus, ele conseguiu resistir o diabo, ele conseguiu vencer o diabo porque Jesus estava cheio da palavra de Deus. E Jesus ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, estava cheio da palavra de Deus. Então, quando um cristão ele não está cheio da palavra de Deus, ele não conhece a palavra de Deus, ele não vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver com Deus, ele não vai conseguir agir, ele não vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança dele. Ele não vai conseguir. Vejamos aqui que Jesus, quando o diabo levantou contra Jesus, ele agiu, ele comportou, ele pensou, ele falou, de acordo com a palavra de Deus. Ele resistiu o diabo, citando versículos da Bíblia. Está escrito, não só do pão que vive o homem. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor te adorará e só ele servirá. Então, às vezes, quando o diabo ataca um cristão, quando o diabo vem com acusação, vem com problema, condenação, ele vem com seus ataques, ele vem com seus sentimentos, quando o diabo às vezes vem com as suas lógicas, quando às vezes o diabo vem com as suas misérias, necessidades, dificuldades, doenças, quando ele traz essas coisas mais ou menos, o cristão, ele não tem nenhum versículo, ele não tem nenhuma palavra para resistir, ou para segurar, ou para agir, pensar, comportar, viver de acordo a ele. Eles ficam vulneráveis, eles esquecem, porque os seus corações não estão cheios da palavra de Deus. Eles não estão cheios do conhecimento da palavra de Deus. Eles leem a Bíblia, eles ouvem a palavra de Deus, meditam na palavra de Deus, quando Deus na cabeça, um dia lá, quando há tempo. Então, eles não estão cheios, estão vazios. Então, quando chega a hora da aprovação, quando chega a hora do ataque, quando chega a hora do problema, a acusação, a condenação, eles estão vulneráveis. O que vai acontecer nas suas vidas é depressão, é tristeza, é mágoa, é derrota. Amigo responde na igreja mesmo, vizinho responde na igreja mesmo, colega responde na igreja mesmo, porque ele vai ser um cristão que não parece cristão. Ele vai ser um cristão, mas os amigos, colegas, vizinhos não vai conseguir ver Jesus nele. Por quê? Às vezes ele tem oração, às vezes ele tem adoração, às vezes ele tem um jejum, mas ele não tem a palavra. Podemos observar que quando o diabo atacou Jesus com seus pensamentos negativos, com as suas ideias, razões negativas, Jesus, ele parou de orar, ele citou versículos. Está para saber? Quer dizer que você deve ter essas três coisas
intensamente na tua vida. Você deve ter jejum, você deve ter oração e também deve ter palavra. Agora, há muitos cristãos que passam mais tempo orando, jejuando, louvando, mas não passam tempo com a palavra. Ouça, oração só, adoração só, jejum só, não vence o diabo. Não vence o diabo. Você tem que ter o principal, que é a palavra de Deus. Quando o diabo vem com a sua acusação, dizendo para você que você vai morrer, que você é um doente, que você é um pobre, é um miserável, você é um desgraçado, ele diz assim, adultera, ele diz mata, rouba, vai prostituir, você tem palavra. Você vai falar assim, Satanás, eu não prostituo, eu não adultero, eu não mato, não roubo, eu não sou viciado, porque todos esses vícios Jesus consumiu naquela cruz ao meu favor. Eu acredito na obra consumada de Jesus. Quando o diabo fala assim, vai lutar, vai matar, é abuso, é falta de respeito, essa vizinha, esse amigo, essa tua esposa, dê lá um soco, você fala assim, Satanás, eu sei quem eu sou em Cristo, eu não sou cristão de confusão, eu não sou cristão de briga, eu não sou cristão de... Você lembra Efésios 4, versículo 31, 2, que Paulo diz, toda amargura, ira, cólera, gritaria, seja retirada entre vós. Antes, sede um para com o outro, misericordioso, compassivo, perdoando-vos aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Você lembra de Romanos 12, versículo 17, que diz, a ninguém torneis mal por mal, procurai coisas no diante dos homens, se prende vocês, tende parte na terra, e diz mais, não vingueis a vós mesmo. Ele diz mais nesse momento, se tem limite de fome, você dá de comer. Depois diz mais, não pare, não vence o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Você conhece o versículo, você conhece a palavra de Deus, e você fica firme. E quando o diabo vier dizer para você mais ou menos que você é pobre, que você é um miserável, que você não tem, que você é um João ninguém, você vai dizer mais ou menos, João 10, versículo 10, que ele desceu para me dar vida de abundância. Ele já desceu, ele está em mim. O Efésios 1, versículo 3, que diz que Deus me abençoou com toda a bênção espiritual. 2 Coríntios 8, 9, que diz que ele fez pobre para que eu possa ser enriquecido. Então você sabe mais ou menos, Gálatas 3, versículo 5, Gálatas 3, versículo 13, 14, Cristo nos resgatou da lei para que a bênção de Abraão chegasse a mim. Você tem versículo, você tem palavra para defender, para ficar firme diante do diabo e dizer ao diabo, toma o teu lugar na minha vida, teu lugar na minha vida é debaixo dos meus pés. Vai para lá e fique lá e não sai de lá. Então você tem segurança, mas há cristão que não tem palavra. Quando o diabo ataca eles ficam de oração a chorar. Eles gritam que darei. Oh Jesus, onde tu estás? Eles batem no peito, parte do banco da igreja, chora, como se fosse que Jesus Cristo morreu e não deu eles nada, como se fosse mais ou menos que eles é cristão, mas está vazio, não tem poder, não tem nada. Quer dizer, eles vivem como se fosse mais ou menos que Deus está distante deles, está longe, ele está desamparado. Por quê? Ele está vendo derrota, está vendo fracasso, está vendo maldição e não sabe como agir, não sabe quem é ele, Jesus, não conhece seus direitos, não conhece seus valores, não sabe a história da obra consumada de Jesus e a palavra da graça, está mais focado na palavra da lei. Está a perceber? Então o diabo fica nisso, está acusando, e ele não desenvolve, fica parecendo um cristão sem piada. Que já sem piada, fica só vivendo chorar. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, miséria, eu não estou conseguindo, Santo Tomé, é país, eu não sei o que lá, não sei. Sempre a falar derrota, fala fracasso. Mas o apóstolo Paulo disse que em todas essas coisas, eu e você somos mais que vencedor. Aleluia! Então, estamos aqui a ver como é que Jesus Cristo venceu. Por essa razão, que Jesus, ele não somente tinha a palavra de Deus, mas sim, ele também andou, pensou, agiu, comportou, viveu de acordo com a palavra de Deus. Jesus recusou de andar pelo sentimento, de andar por aquilo que ele vê. Eu creio que Jesus, no monte, ele sentiu fome. O diabo disse para Jesus, estava perdendo pão, porque o diabo viu que a parte humana de Jesus estava necessidade, ele tinha necessidade, e tinha vontade, estava a sentir fome.
Então o diabo aproveitou nessa base, mas Jesus ficou firme na palavra de Deus. Ele recusou de andar, de pensar, de agir, de comportar, viver pela vista, sentimento. Ele concentrou na palavra de Deus, porque a verdade não é o que eu sinto, a verdade não é o que eu vejo, a verdade é o que a Bíblia diz. A verdade é o que Jesus Cristo diz a meu respeito. É quem eu sou em Nazaré. É quem Jesus me tornou a ser. A verdade são as obras consumadas do Senhor Jesus de Nazaré. Isto que é verdade. Aí está a minha constatação. Não naquilo que eu vejo, não naquilo que eu sinto. O cristão deve viver acima daquilo que ele sente, acima daquilo que ele vê. Assim como Davi. Davi viu Golias, grande homem, peito grande, mão grande, braço forte, homem cheio de altura, lança dele não vale a pena. Isso. E rei Saul fez Davi medo. Falou Davi assim: não, você não pode dar com esse homem. Esse homem é treinado, é um guerreiro. Mas eu creio que Davi, quando ele ouviu isso, ele pôs tremer. Mas ele disse: não, eu vou viver acima daquilo que eu estou a sentir. Eu vou viver acima daquilo que eu estou a ver. Sim, eu vou tirar os meus olhos nesse Golias, eu vou olhar para Deus. Eu vou tirar os meus olhos no meu medo, nas minhas forças, nas minhas capacidades, nas minhas lógicas, nas minhas visões. Eu vou colocar os meus olhos na capacidade de Deus, nas lógicas de Deus, no pensamento de Deus, nas ideias de Deus. E ele venceu. Assim também aconteceu com Daniel. Assim também aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, Caleb e Josué. Enfim, agora é a nossa vez em nome de Jesus de Nazaré. Por essa razão que eu estou aqui hoje, para te exortar, meu irmão, minha irmã, a encher o teu coração com a palavra de Deus, para que você possa andar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus. Essa coisa que você é cristão, é cristão que diz que conhece a palavra de Deus e não está conseguindo andar, pensar, agir, comportar, viver a palavra de Deus, é muito mal. É muito mal. Quando um cristão começa a andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus, é que ele demonstra que ele tem fé e confiança em Deus. Cristão que não anda, pensa, age, comporta, vive de acordo com a palavra de Deus, ele está demonstrando que ele é um cristão que anda pela vista e anda pelo sentimento. São cristãos que, sabe, eles, em vez de glorificar o nome de Jesus, eles blasfemam o nome de Jesus. Em vez de levantar o nome de Jesus, eles abaixam o nome de Jesus. Enfim, em vez de eles ser luz, eles tornam-se trevas, tornam-se igualzinho ao mundo. Mas tudo isso é por causa de quê? É porque eles não tinham comunhão com a palavra. Mais ou menos, é porque eles não estão a encher o seu coração com a Deus. O cristão deve passar muito tempo, hora após hora, como Deus disse, dia e noite, ouvindo demasiadamente, abundantemente na palavra de Deus, para que quando o diabo levanta contra o cristão tem a palavra suficiente, bagagem suficiente para enfrentar o diabo e dizer ao diabo: eu conheço os meus direitos, eu sei quem eu sou em Jesus, eu conheço a obra consumada de Jesus e eu conheço a palavra da graça de Nazaré. Então o diabo, ele toma o seu lugar na tua vida, que é baixo dos teus pés. Está a perceber? É baixo dos teus pés. É lugar do diabo na tua vida, é baixo dos teus pés. Aleluia. Sim, é baixo dos teus pés. Lugar do diabo é no inferno. Aleluia. É baixo dos teus pés ou o inferno. Você está por cima dele, mas ele não está por cima de você. Então, não sentimos medo do diabo. O diabo deve sentir medo de nós. Mas, como o diabo, ele sabe que a nossa força já está na palavra de Deus, o que ele faz? Tenta nos impedir de não ter comunhão com a palavra de Deus. Eu quero levar você a mais um versículo muito bom, no nome de Jesus. Uma das coisas que às vezes muitos cristãos não prestam atenção, mas eu quero falar isso com você, no nome de Jesus. Está no livro de Lucas 11. Oh, glória a Deus, obrigado, Jesus. Lucas 11, versículo 24.
Lucas 11, 24. Glória a Deus. Fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não o há achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Glória a Deus. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares vazios ou secos, buscando repouso, e se não encontra, ele diz assim: vou voltar para minha casa, e encontra a casa varrida e adornada. Então vem, ele vai, pega outros 7 espíritos e entra naquele corpo de novo, e o último estado daquela pessoa nasceu pior do que antes. Então, vocês sabem que quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus, a pessoa recebe libertações. Libertação de todos os espíritos, todos os espíritos do diabo, ou todos os espíritos maus, malignos, diabólicos. Esse espírito sai do corpo da pessoa, então o Espírito Santo entra. Mas eu quero dizer para vocês que muitos cristãos pensam assim: já porque ele ele recebeu Jesus, ele creu em Jesus, ele pôs a fé em Jesus, e ele recebeu o Espírito Santo, ele pensa que basta. Eu quero dizer para você, meu irmão, não basta. Não basta. O diabo ainda tem acesso a você. Mesmo você com o Espírito Santo dentro de você, o diabo ainda tem acesso ao teu corpo. Porque agora que o Espírito de Deus entrou dentro de você, o Espírito de Deus vai precisar da palavra de Deus para guiar você. E se você tem Espírito de Deus e não tem a palavra de Deus, é como se fosse que você não tem nada. Você vai ser um cristão que não parece cristão. Você vai ser um filho que não parece filho. Está mais ou menos por quê? Porque você é um filho que não conhece os teus direitos. Você é um cristão que não conhece os teus direitos. Então o diabo vem, abusa de você, brinca com você, pega a tua vida, faz de você de bola, vira a tua vida de cabeça abaixo. Ele mata, rouba, destrói toda a tua vida. Você é cristão, salvo, vai para o céu, mas comendo o pão que o diabo amassou aqui na terra. Por quê? Porque você não tem a palavra. Você não tem a palavra. Aí está o perigo de muitos cristãos. O perigo de muitos cristãos. Muitos cristãos caem aqui, descontrola aqui. Pensa que já porque ele recebeu Jesus, já porque ele crê, ele tem fé, já porque ele recebeu o Espírito Santo, ele pensa que basta. Não, agora é o momento de encher o coração com a palavra de Deus. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, enche, 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 não para. Ouve as mesmas mensagens, ouve, dia, não a parte dela, ouça, porque o Espírito de Deus vai precisar dessas palavras de Deus para te desenvolver espiritualmente, para fazer você crescer espiritualmente, para colocar você de pé, para que quando o diabo vier com acusação, condenação, miséria, derrota, fracasso, ataque da vida, quando o diabo vier, você tem bagagem, você tem palavra. O Espírito Santo usa essas palavras que você anda a ouvir, anda a ler, anda a meditar, e ele usa essas palavras para fazer você agir de acordo a ela, para ficar de pé diante do problema, diante de uma miséria, necessidade, dificuldade, diante de uma maldição, diante de um pecado. O diabo usa essas palavras para fazer você ficar de pé. Assim como Jesus, ele tinha a palavra, quando o diabo veio atacar ele, fazendo ele pecar, ele usou a palavra. Está escrito: ao Senhor te adorar, isso ele servirá. Está mais ou menos. O diabo mostrou os do mundo, mostrou os do pecado, ele recusou. Recusou com o quê? Com a palavra. Há cristão que ele tem Espírito Santo, tem oração, tem adoração, tem louvor, mas não tem a palavra. Não tem a palavra.
Por isso que a vida deles não está a crescer. A vida deles está a afundar cada vez mais. Está indo de mal ao pior. Você vai vendo ele. É homem de oração. É homem de jejum. Ele é homem de adoração. Louva. Até dizem, toma o Espírito Santo, cai, vira. É ele que é mais aquele cristão que não vale a pena. Mas a sua vida não há desenvolvimento espiritual. Ele não está a crescer. Sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida carnal, sentimental, familiar, está tudo virado de bagunça. Por quê? Ele tem palavra, tem o Espírito Santo. Ele tem oração, tem adoração, tem o Espírito Santo. Mas não tem a palavra, o principal. Oração não representa Deus. Louvor não representa Deus. O jejum não representa Deus. Mas a palavra de Deus representa Deus. Deus disse no livro de Mateus 24:35, o céu passa, a terra passa, mas a palavra de Deus não há de passar. Eu venho para cumprir a minha palavra. A minha palavra, quando sai, não vai para mim vazia. E no livro de Deuteronômio diz que Deus não é homem para que minta, nem o filho para se arrependa, porque diria, faria, cumpriria. Tá, mais ou menos Deus, ele honra a sua palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então, quando o cristão enche o seu coração com a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus que ele está a encher, vai ajudar ele a andar, pensar, agir, comportar, viver com a palavra de Deus. E quando o cristão anda, pensa, agir, comporta, viver com a palavra de Deus, o cristão está andando pela fé e confiança em Deus. Está mais ou menos. É aqui que Deus começa a agir e mover através da fé e confiança do cristão em Deus. Porque antigamente, quando Deus curou, Deus libertou, Jesus Cristo curou, libertou muita gente antigamente. Vocês vão ver, Jesus sempre dizia, a tua fé em mim curou você, a tua fé em mim libertou você. Vai nessa tua fé, a tua fé, sempre. Então, até o tempo de hoje, também uma coisa, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No nosso tempo também, é a nossa fé que age. O apóstolo Paulo disse que sem fé é impossível, precisamos de fé. E mesmo no Hebreus 10, versículo 11, não, Hebreus 10, 38, 39, diz que o meu justo, aqueles que são salvos, aqueles que são perdoados, são santos, são justos, aqueles que são abençoados, aqueles que estão em mim, devem andar na fé em mim. Não é somente ter fé em Deus, não é somente confiar em Deus, mas sim é andar pela fé. Agora, o Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. Vem pelo ouvir e ouvir, não é somente uma vez, vem pelo ouvir e ouvir. Então, quando o cristão começa a ouvir, o seu coração enche. Quando o seu coração enche pela palavra de Deus, a palavra de Deus que está no seu coração, ele vai falar de acordo, pensar de acordo, agir de acordo, viver de acordo. E quando o cristão começa a agir assim, ele está a agir pela fé. Aleluia. E quando eu falo da palavra de Deus, eu falo da palavra da graça. É isso, a obra consumada do Senhor Nazaré. Eu falo da palavra de quem é você em Jesus de Nazaré. Ande assim, ande de acordo com quem é você em Jesus. E quando o cristão começa a andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando quem é Jesus, acreditando na palavra da graça, acreditando na obra consumada do Senhor Jesus de Nazaré, o cristão está a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. E quando o cristão começa a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Jesus, esse cristão sem falha, não falha, vai ver glória sobre glória, milagre de Deus, o poder, a mão de Deus vai estar intensamente, poderosamente na sua vida. Ele vai estar por cima e não por baixo, por cabeça e não por cara. Toda a ferramenta do diabo para contra ele não vai prosperar. Sim, por um caminho vai vir contra ele, certo caminho vai se fugir dele, nem vai cair ao seu lado. Deus ele vai se atingir. O Senhor vai preparar uma mesa perante ele diante do inimigo. Sim, porque ele está firme. Jesus será o seu pastor para sempre. Por essa razão que eu estou aqui para te exortar a encher o teu coração com a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero levar você para confirmar esse novo versículo. Eu quero levar você até o livro de Apocalipse. Fala uma coisa aqui muito importante.
Apocalipse mostra-nos uma coisa aqui muito importante. Apocalipse 6:17. Aleluia. Apocalipse 6:17 vai confirmar com aquilo que eu queria falar para vocês aqui. Apocalipse 3. Efésios, desculpe, Efésios 6:17 fala assim. Efésios 6:17 fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vimos que eu falei nesse momento que quando alguém recebe Jesus, põe a fé em Jesus, e quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não basta. Por quê? Está aqui escrito: porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Está mais ou menos? Quer dizer que um cristão, tendo o Espírito Santo e não tem palavra, ainda o diabo tem acesso ao seu corpo. Acesso. Porque o diabo fala, porque o Espírito de Deus fala com ele não conhece a verdade. Está mais ou menos? Ele não conhece a verdade, porque o Espírito de Deus, ele é o Espírito da verdade. Ele é um Espírito que conhece a palavra. A razão pelo qual o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, porque é um Espírito que age, pensa, comporta, vive de acordo com a palavra. Ele age de acordo com a palavra, move de acordo com a palavra. Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Agora, se um cristão recebe o Espírito, não tem a palavra de Deus, como é que o Espírito vai agir nele? Por essa razão que eu estou aqui a pedir você, meu irmão. Essa coisa de não ler a Bíblia é mal, muito mal. Se você é cristão, é a hora de você encher o teu para Deus. É a hora de ouvir como nunca. É a hora de ler. É a hora de você criar tempo para passar mais tempo com a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, encher abundantemente o teu coração com a palavra de Deus. Não pare, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando o diabo levanta com acusação, condenação, quando o diabo traz problema, quando o diabo vem para atacar você, quando o diabo vem com suas lógicas, dizer para você que você não é abençoado, que você não é próspero, que você não é salvo, que você não é perdoado, que você não é santo. Ele vem acusar você. Ele diz que você é um doente, você vai morrer. Quando o diabo vem dizer que você é um miserável, que você é um pobre, mata, rouba, prostitui, adúltera, vem com pensamentos de solidão, de tristeza para você. Se você está cheio da palavra, então o Espírito de Deus vai guiar você, vai orientar, vai dirigir, vai governar você de acordo com a palavra. O Espírito de Deus, ele vai fazer com que você ande, pensa, age, comporta, vive de acordo com a palavra. E quando você é um cristão que está diante do problema e age, pensa, age, comporta, vive da palavra de Deus, você está agindo pela fé e confiança em Deus. Então Deus no céu branda no céu como ele brandou para Abraão. A razão pela qual Deus brandou no céu, dizendo: Abraão, agora eu sei que você teme, é porque Abraão estava a agir, estava a pensar, estava a comportar, estava a falar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando o cristão age assim, aleluia, não tem como você dizer assim: não, minha vida não está a mudar, coisas não estão mudando na minha vida. Não. Julgue você mesmo. Se você é cristão que não está conseguindo andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus, é porque você não está cheio da palavra de Deus. Sim, se você fosse um cristão que dia e noite está ocupado com a palavra de Deus, é claro que você vai acabar de agir, pensar, comportar, viver a palavra de Deus. Meu conselho para você, meu irmão, é encher. Num caso como essa mensagem, não pare de ouvir essa mensagem. Ouve essa mensagem e age de acordo com essa mensagem. Você vai ver, a tua vida não será mais a mesma. Será uma vida de milagre, uma vida de poder de Deus. Será uma vida de glória de Deus. Será uma vida de mão de Deus constante na tua vida. Você vai crescer como nunca. Vai avançar como nunca. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero chegar a um versículo muito bom.
Eu quero terminar por aqui no nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Tiago 4, versículo 7. Quero mostrar a vocês umas coisas aqui muito importantes. Glória a Deus. Tiago 4, versículo 17. Aleluia. Não, Tiago 4, versículo 7. Fala assim. Aleluia. Onde está você? 7. Tiago. Chama aqui. Peço perdão. Tiago 4, versículo 7. Já vi. Fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Escute bem: sujeitai-vos a Deus, e resiste o diabo, e ele fugirá de você. Sujeitai-vos a Deus, e resiste o diabo, ele foge de vocês. O que significa essa palavra? Tiago está dizendo assim: obedece a Deus e desobedece ao diabo, e ele fugirá de você. A única maneira e único modo que o cristão tem de resistir ao diabo é o cristão estar cheio da palavra de Deus. Um cristão que lê a Bíblia um dia por semana, ouve a palavra de Deus um dia por mês ou um dia por semana, ele não tem bagagem suficiente. Ele não está bem alimentado. Não está. Sim, ouça, a palavra de Deus é alimento da fé e confiança. Imagina mais ou menos comida carnal, cotidiano, é o alimento da nossa carne. Imagina um ser humano só alimenta uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por 2 meses. Ele fica de pé? Como que ele fica? A carne dele fica altamente fraca. Não consegue aguentar uma batalha, um ataque. Ele está fraco carnalmente. Assim também é o cristão. Se o cristão é uma pessoa que só alimenta uma vez por semana, veja, ou uma vez por mês, não tem tempo para ler, para ouvir, para meditar na palavra de Deus, ele não está cheio. Ele não é como Davi, que lia dia e noite. Não é como Josué, que lia dia e noite. Não é como os apóstolos que sempre lia. Então, que coisa mais ou menos? Quando vem ataque, quando vem acusações, vem por da vida, quando o diabo vem com tudo que ele tem para largar o cristão cair, aonde é que o cristão vai segurar? Ele vai segurar em quem? Na oração? Adoração? Até muitos pastores também falam, dizem assim os cristãos, quando vem ataque, corre para a oração, corre para o jejum, corre para a adoração. Não! Corre para a palavra. Só um versículo só pode derrubar o diabo, se ela estiver no teu coração. Se ela estiver no teu coração. Porque o centurião disse para Jesus, diz somente uma palavra só. Uma só palavra é suficiente para que o diabo deixe o meu criado. Diz somente uma palavra. Então, um versículo só é suficiente para derrubar todos os ataques do diabo. Agora, esse versículo deve estar no coração do cristão, nas pontas das línguas, na consciência do cristão. Quando o diabo levanta, ou quando você vê, ou quando você sente, você cita um versículo. Segura num versículo. Segura na palavra de Deus. Não segura na oração, adoração, louvor. Segura primeiro é a palavra. Depois a oração, adoração, o jejum. A palavra está em primeiro lugar. Segurar a palavra é segurar Deus nas mãos de Deus. Fala, Senhor, eu seguro nas tuas mãos. Coloco meus olhos em ti. Coloco a minha fé em ti. Minha confiança em ti. Na obra consumada de quem eu sou em Jesus de Nazaré. Se você ouviu outras minhas mensagens, eu toco mais com profundidade nas obras consumadas do Senhor de Nazaré. Então, você segura nessas 3 coisas que é: quem é você, Jesus, a palavra da graça e a obra consumada. Tome conhecimento disso. E enche desse versículo. Quando o diabo vier com seus ataques, você está preparado para vencer, para dar volta por cima. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, por essa razão que eu estou aqui, para te exortar,
a encher o teu coração com a palavra de Deus. Enche, não para. As minhas mensagens, se falar de andar pela fé e de andar pela coisa de Deus, não para. Todas são importantes e todas têm uma revelação profunda. Então, você tem que ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Mas também eu quero dizer, meu irmão, a minha irmã, que nenhum cristão vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus se o cristão não tiver comunhão com Deus. A comunhão com Deus ajuda um cristão a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. Se você quiser andar pela fé, se você quiser andar pela confiança em Deus, que é o caminho de Deus, que é o desejo e a vontade de Deus para a vida do cristão, se você quiser viver assim, é necessariamente que você tenha muita comunhão com Deus. Quando eu falo da comunhão, eu falo da comunhão com a palavra, a comunhão da adoração, louvor a Deus, jejum. Mas principalmente você deve ter muita comunhão com a palavra de Deus. Deve ler muito a Bíblia, deve ouvir, deve meditar dia e noite sem parar, porque a palavra de Deus é o alimento, é o desenvolvimento, é o crescimento da fé e da confiança de um cristão em Deus. A razão pelo qual que muitos cristãos não estão conseguindo andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus é porque eles não têm muita comunhão com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus, existe um caminho. E o único caminho é você manter muita comunhão com a palavra, como Deus falou a Josué, não a parte, como Jesus, como Deus, Davi disse que dia e noite ele medita, como Deus, Jesus disse para Maria, disse para Maria que a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirado. Como o próprio Jesus que também disse para os judeus que quem é de Deus, ouça a palavra de Deus. Vós não escutai, porque não sois de Deus. Porque cristão que é cristão deve encher o seu coração com a palavra de Deus. Cristão que não enche é desconfiança, deve ficar desconfiado. Cristão que diz que ele não gosta de ler, ou ouvir a palavra de Deus, é necessariamente ficar desconfiado com ele, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus. Então, mas também, meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa ou um cristão tem muita comunhão com Deus, ele ou ela vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus sem esforço nenhum, sem problema nenhum. Aleluia. Mas também não podemos ter comunhão com Deus para obter algo de Deus ou a salvação de Deus, mas sim para que possamos andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. O objetivo da comunhão com Deus é para que possamos andar pela fé, é para que possamos pensar, agir, comportar, viver pela fé, não é para obter, porque nós em Jesus nós somos completados, somos realizados. Nós em Jesus nós temos toda essa surpresa, somos abençoados pela bênção de Abraão, somos abençoados pela espiritual. Então a comunhão não é para obter, não é para estar lá a obter, eu quero, mas sim é porque eu quero, é porque já tenho. A comunhão é para aumentar, desenvolver, fazer crescer a nossa fé. Então, e também não podemos também ter comunhão com Deus para ter fé e confiança em Deus, porque todos os cristãos têm fé em Deus. A nossa comunhão é para que a nossa fé e confiança cresça, fica forte, grande em Deus. Até já, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu espero que essa mensagem aumenta a tua fé, te motiva a ter muita comunhão com Deus. No nome de Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, e que o poder de Deus esteja contigo, e que as bênçãos de Salmo 91 esteja na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Saiba que agora que você está em Cristo, você é um abençoado. Você é um próspero. Eu não vejo você como um derrotado, mas eu vejo você como um vitorioso. Você está por cima. Creia nisso, no nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão,
receba tudo de bom e de melhor de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Inscreve no canal, se você gostou da mensagem, coloque um like, compartilhe a mensagem e também comenta, escreva. Eu quero ouvir o que essa mensagem está produzindo na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Até já. Que Deus te abençoe, cada vez mais e mais. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.